Olá, eu sou Elizabeth Lopes, colunista do Broadcast Político. Aqui ao meu lado, Paulo Beraldo, repórter de política do Estadão, e vamos levar para vocês os principais assuntos políticos da semana. Paulo, como não poderia deixar de ser, a gente tem que abrir a semana política com a polêmica provocada, mais uma vez, pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, ele insinuou que saberia o que teria acontecido, com o sumiço do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que morreu nos porões da ditadura, segundo documentos da própria área militar, da própria aeronáutica. E o presidente sugeriu que ele teria sido morto num justiçamento pelos próprios companheiros, Paulo? Isso causou muita polêmica, deu muito tiroteio, A oposição disse que ia pedir impeachment, ou seja, foi o assunto que dominou a semana, Paulo? Sem dúvida, Beth, de segunda a sexta foi uma das maiores discussões, resposta de lá, resposta de cá. Tanto que o Supremo Tribunal Federal convocou o presidente Jair Bolsonaro a se manifestar sobre esse assunto. Ele disse na sexta-feira que iria, sim, prestar esclarecimentos. Sim, apesar de não ser obrigado, Ele foi assim, convidado, diríamos assim. Convidado, sim. E ele disse que, apesar de não ter falado nada demais, sim, eu vou prestar os esclarecimentos. Mas disse que não tem nada a acrescentar além do que já falou aí durante a semana. E para continuar falando do assunto, ele até falou cortando o cabelo, Paulo? Sim, foi que no episódio que rendeu pelo menos muitas fotos e memes na semana. Muitas fotos, e lembrar que naquela hora que ele estava cortando o cabelo, ele tinha uma reunião marcada com um representante do governo francês. Ele decidiu não encontrá-lo, não colocou mais na agenda. E ele disse que esse representante do governo francês teria se encontrado com ONGs e subiu o tom nas críticas às ONGs, já que é um longo discurso que ele já vem reiterando aí, que não confia em ONGs, que existem ONGs aqui que estão para atrapalhar o desenvolvimento do país, enfim. Lembrando que o caso das ONGs também, que ele falou do presidente do INPE, que estava a serviço das ONGs, aí falando do desmatamento. Então, ONG é um assunto ainda muito polêmico na agenda do presidente, Paulo? Certamente. E falando, em assuntos polêmicos, assim, um dos assuntos que se esperava que voltasse à tona na semana, com a volta do recesso, parlamentar, é a reforma da Previdência, que ficou ali, ninguém falou, porque ninguém voltou efetivamente ao trabalho. O recesso acabou no dia 1º de agosto, mas cadê os deputados e senadores, Paulo? Ainda, eu acho que esticaram ali, foi o final de semana prolongado, Ninguém ali falou nada e espera ali, que nesta semana ali, que o assunto vem à tona, porque a reforma aí, precisa se fazer alguma coisa, Paulo? Com certeza, Beth. Outro assunto também que dominou a semana foi a indicação do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador em Washington. Nessa semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou essa medida e disse que não era nepotismo. Já na sexta-feira, o deputado federal Alexandre Frota escreveu um longo artigo, escreveu na quinta noite, na verdade, teve grande repercussão na sexta, dizendo que estava errado e que esse foi um mimo do capitão para o seu filho, que é um grande exemplo isso da velha política, nas palavras do Alexandre Frota, e que o Eduardo Bolsonaro não é a pessoa mais indicada para ser representante do Brasil lá nos Estados Unidos. Lembrando que o Alexandre Frota ainda está nos quadros do PSL, que é o partido do presidente da República, foi um aliado de primeira hora, mas ultimamente ele vem assim se distanciando, Paulo? Falando nesse distanciamento, voltando ao início aí do que a gente falou, das declarações polêmicas de Bolsonaro, uma das coisas que foi possível notar na semana é o afastamento de alguns aliados. O caso mais evidente foi do governador de São Paulo, João Dória, que teve o pai também, foi um exilado político, e aí pela primeira vez foi a público, sim, para criticar as declarações do presidente Jair Bolsonaro, e disse também que nunca foi bolsonarista, esquecendo aí da famosa chapa, o Bolsodória, Eles têm a memória curta às vezes, Paulo? Quando convém, E você continua acompanhando esses assuntos semanalmente aqui no Direto ao Ponto Semanal e diariamente no Broadcast. Obrigada.